O que você vai ouvir agora vai mexer profundamente com cada torcedor celeste, principalmente aqueles que acompanharam os momentos mais gloriosos do Cruzeiro na última década. Uma história que começa com brilho, emoção e conquistas inesquecíveis, mas que, no meio do caminho, tomou um rumo que ninguém poderia prever. Uma decisão pessoal, inesperada, e que mudou completamente o destino de um dos jogadores mais talentosos que já vestiram a camisa estrelada. E o motivo dessa escolha indecoa pelos bastidores da Toca da Raposa, gerando questionamentos, sentimentos mistos e lembranças de um tempo em que o Cruzeiro dominava o cenário nacional como poucos. Prepare-se, porque essa história vai te levar por uma viagem intensa entre saudade, polêmica e gratidão. Antes de continuarmos com essas notícias do Cruzeiro, o que você vai ouvir agora vai mexer com os bastidores da Toca da Raposa como nunca antes. É o tipo de revelação que todo cruzeirense precisa ouvir até o final, porque mostra o quanto a história do Cabuloso é feita de grandes decisões, amores e partidas que marcaram época. Então, se você é apaixonado pelo Cruzeiro, já aproveita para se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar aquele like, porque aqui a gente vive o Cruzeiro intensamente, sem pausa, sem corte, com cada detalhe contado do jeito que o torcedor merece. Agora vamos continuar com a notícia. Aconteceu um momento em que o Cruzeiro ainda respirava glórias, ainda levantava traças e inspirava respeito por todo o Brasil. O torcedor se acostumou a ver o time brilhar nas Copas do Brasil, conquistar adversários e principalmente, revelar craques que sabiam o peso da camisa azul celeste. Era um elenco que cantava dentro de campo, mas nos bastidores, algo começava a se desenhar, uma vontade pessoal. Um sonho que crescia dentro de um jogador que, mesmo amando o clube, sentia que havia chegado o momento de seguir outro caminho. O torcedor não sabia, mas aquele ciclo de conquistas estava prestes a se encerrar de forma surpreendente. Foi aí que tudo veio à tona. O meio-campista, que havia conquistado o coração dos cruzeirenses com gols, passes e atuações memoráveis, decidiu, por conta própria, deixar o Cruzeiro. Sim, ele mesmo quis sair. Não foi pressão. Não foi negociação forçada, nem divergência interna. Foi decisão pura e simples de quem sentiu que era hora de mudar. E o nome dele dispensa apresentações, Georgian de Arrascaeta. O uruguaio, um dos mais habilidosos jogadores que passaram pela Toca da Raposa, decidiu encerrar seu ciclo com o Cruzeiro e seguir para o Flamengo, um dos maiores rivais da Raposa na Série A. Uma decisão que pegou todo mundo de surpresa e deixou a torcida em choque. Na época, o Cruzeiro vivia um momento ainda de estabilidade esportiva, e poucos imaginavam que um dos pilares do meio-campo tomaria tal atitude. Arrascaeta estava em alta, vinha de grandes conquistas e era visto como símbolo da nova geração vitoriosa da Raposa. Mesmo assim, quando a proposta surgiu, ele não hesitou. O jogador revelou recentemente que a vontade era dele, e desde o início sabia o que queria. Para muitos, foi difícil aceitar que alguém que tinha tudo no Cruzeiro optasse por sair de forma tão direta. Mas o próprio uruguaio fez questão de explicar os motivos que o levaram a tomar essa decisão. Em entrevista concedida à Flamengo TV, Arrascaeta abriu o jogo e contou que tudo começou durante suas férias no Uruguai. Foi lá, longe do agito dos gramados e da pressão das arquibancadas, que ele recebeu uma ligação que mudaria sua trajetória. Eu me lembro de estar no Uruguai e o Daniel me contar: "Olha, tem a possibilidade de você jogar no Flamengo." Aí eu fiquei louco. Estava de férias, perguntando todo dia se estava dando certo, até o momento em que deu tudo certo, revelou Meia, demonstrando a empolgação com a nova etapa da carreira. Essa confissão caiu como uma bomba entre os torcedores celestes. Não pela sinceridade do jogador, mas porque ela confirmava o que muitos já suspeitavam. A saída de Arrascaeta foi uma decisão inteiramente pessoal, um ato de vontade que partiu dele e não do clube. Naquele momento, o Cruzeiro ainda buscava se manter competitivo e perdia uma de suas peças mais importantes. O torcedor, ao relembrar essa passagem, revive a sensação de ver um ídolo partir por desejo próprio, algo que sempre deixa uma ferida aberta no coração de qualquer apaixonado por futebol. Mesmo com a saída conturbada, é impossível apagar o legado que Arrascaeta deixou no Cruzeiro. O uruguaio escreveu seu nome na história do clube com atuações inesquecíveis. Foram gols decisivos, passes que mudaram jogos e uma frieza impressionante em momentos de pressão. Entre 2015 e 2018, ele foi peça central nas campanhas que devolveram o Cruzeiro ao topo.
Bicampeão da Copa do Brasil em 2017 e 2018, Arrascaeta foi um dos símbolos daquele elenco histórico, que encantou o Brasil com futebol técnico e letal. Durante sua passagem, o camisa 10 encantava pela inteligência em campo. A cada toque na bola, o torcedor via algo diferente, algo mágico. Foram 49 gols e 24 assistências em 186 partidas vestindo o manto celeste, números que mostram o quanto ele foi importante para o time. O uruguaio não era apenas mais um jogador, era uma peça que carregava a essência do Cruzeiro vencedor, aquele que sabia dominar o adversário com classe e eficiência. Por isso, sua saída mexeu tanto com a torcida, porque, além de perder um craque, o torcedor sentiu que estava vendo o fim de uma era. A transferência para o Flamengo marcou o início de uma nova fase na carreira de Arrascaeta. O brunegro, ele se consolidou como um dos maiores meias em atividade no futebol brasileiro, acumulando títulos e prêmios individuais. Mas, curiosamente, mesmo com todo o sucesso no Rio, o carinho pelo Cruzeiro nunca desapareceu. Sempre que fala sobre o clube, o uruguaio deixa transparecer o respeito e a gratidão por tudo que viveu em Belo Horizonte. É um sentimento mútuo. O torcedor, apesar da dor da saída, ainda reconhece o quanto ele fez pela Raposa. Nos bastidores da Toca da Raposa, ainda se comenta sobre o impacto que aquela decisão teve no elenco. A saída de Arrascaeta abriu espaço para mudanças profundas no setor de criação, exigindo que outros nomes assumissem responsabilidades maiores. E, mesmo após tanto tempo, o nome do uruguaio é lembrado com um misto de orgulho e saudade. Para muitos, ele foi o último grande maestro antes da turbulência que se instaurou nos anos seguintes, quando o Cruzeiro enfrentou o rebaixamento e as dificuldades administrativas. Pedro Lourenço, atual dono da SF Celeste, já chegou a mencionar em conversas internas o quanto jogadores como Arrascaeta marcaram o DNA vencedor do Cruzeiro. Hoje, sob o comando do técnico Leonardo Jardim, o clube busca resgatar aquele espírito competitivo, de entrega e talento que simbolizou os tempos do uruguaio. O desafio é grande, mas a ambição é ainda maior: recolocar o Cruzeiro entre os gigantes do futebol nacional, orando o legado deixado por nomes que brilharam com a camisa azul. Há quem diga que, se Arrascaeta tivesse permanecido, talvez a história recente do Cruzeiro fosse diferente. Talvez o clube tivesse mantido a estabilidade por mais tempo, talvez as conquistas tivessem continuado. Mas o futebol é feito de ciclos, e cada decisão, por mais dolorosa que pareça, tem seu papel na construção da história. A saída dele, por vontade própria, mostra o quanto o destino no futebol é imprevisível, e como o Cruzeiro sempre foi um clube capaz de se reinventar, mesmo diante das perdas mais marcantes. Curiosamente, após tantos anos, ainda é comum ver torcedores celestes comentando sobre aquele time inesquecível de 2017 e 2018. Um elenco técnico, aguerrido, que tinha em Arrascaeta o cérebro das jogadas e o coração de muitas vitórias. E é justamente por isso que a lembrança dele continua viva, porque não se trata apenas de números, mas de emoção, de momentos que ficam na memória de quem viu o Cruzeiro brilhar como poucos clubes no país. Hoje, o Cruzeiro vive uma nova era, com novas metas, novos heróis e a esperança de um futuro ainda mais grandioso. Leonardo Jardim vem implementando um modelo moderno de jogo, Pedro Lourenço investe pesado na estrutura e o torcedor volta a sonhar com o protagonismo nacional. Mas ao olhar para trás, é impossível não lembrar dos pilares que ajudaram a construir essa base. E Arrascaeta, sem dúvida, é um deles. Um jogador que saiu por vontade própria, mas deixou marcas que o tempo jamais apagará. O futebol é feito de emoções, e a relação entre Arrascaeta e o Cruzeiro é uma das mais intensas já vividas entre clube e jogador. Uma história que começou com brilho, teve um ponto de ruptura inesperado, mas que, mesmo assim, se transformou em respeito mútuo. E quando ele entra em campo pelo Flamengo, o torcedor celeste, mesmo contrariado, sabe reconhecer o talento que um dia brilhou com o escuro estrelado no peito. Para muitos cruzeirenses, Arrascaeta sempre será lembrado como aquele meia genial que fez o impossível parecer fácil. Que decidiu finais, encantou o Mineirão e mostrou ao Brasil o que significa vestir a camisa azul com garra e técnica. E, mesmo vestindo outras cores hoje, a lembrança de suas jogadas permanece viva nas arquibancadas, nas conversas e na memória coletiva de uma torcida apaixonada. Essa é a grandeza do Cruzeiro: formar ídolos, viver histórias intensas e seguir em frente,
sempre com a certeza de que novos capítulos gloriosos estão por vir. Porque, acima de tudo, o Cruzeiro é eterno, e cada jogador que passou pela Toca da Raposa ajudou a escrever uma parte dessa lenda. E você, torcedor celeste, o que achou dessa decisão de Arrascaeta ter deixado o Cruzeiro por vontade própria? Deixe sua opinião nos comentários. Diga se você o perdoou ou ainda sente aquele aperto ao lembrar da despedida dele. E, claro, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações para continuar acompanhando tudo sobre o nosso Cruzeiro, o maior de Minas e o mais estrelado do Brasil.